Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 13, comparação de números racionais na forma decimal. Até então nós estudamos quem são os números racionais, na forma de fração, na forma de decimais, vimos a diferença entre o número decimal e o número na escrita simplificada, e hoje nós vamos comparar números racionais na forma decimal. Como assim? O que é comparar dois números? É eu saber se um é maior que o outro, se eles são iguais, e é isso que nós vamos estudar nessa aula. Tá. Como saber se um número na escrita decimal é maior que o outro? O zero conta ou não conta? Tem gente que fala, zero para lá da vírgula não conta. Será que não conta mesmo ou depende? E por onde que eu começo a comparação? Olha esse primeiro exemplo. Eu tenho 0,2 é diferente de 0,02. Uma forma de comparar esses números, primeiramente, seria transformando os dois em frações. De preferência, se for possível colocar com o mesmo denominador, ok. Veja que 0,2 é 2 décimos, portanto, 2 sobre 10. 0,02 é 2 centésimos, portanto, 2 sobre 100. Bom, 2 décimos é como se eu dividisse algo em 10 partes e pegasse duas. Se eu dividir em 100 partes, pego 20. Então, 20 de 100 seria meu 0,2. Enquanto 2 centésimos, 2 de 100. São iguais, então? Pela figura que a gente montou aqui, a gente observa que não. Certo? Então, observem, ó, o zero está para cada vírgula, só que ele está representando uma ausência de ordem ali. Portanto, nesse caso, ele vai diferenciar o resultado final. Agora, olha esse outro exemplo, 0,5 e 0,50, ou 5 décimos e 50 centésimos. São iguais, observa. 0,5, 5 sobre 10. E 0,50, 50 sobre 100. Posso simplificar ali, ó, corto um zero de cada, e eu chego na mesma fração. Na representação no quadro, vai dar a mesma coisa também, ó. 5 décimos, divido em 10 partes, pego 5. E o 50 sobre 100, 100 partes, pega 50. Nesse caso, observa que os dois quadros formaram a mesma figura. Portanto, são iguais. Observe que nesse caso, no 0,50, o zero ele está no final, depois da vírgula. Nesse caso, ele não conta. Se o zero representa a ausência de ordem, ele vai alterar o resultado ali. A comparação. Se ele estiver lá no final, depois da vírgula, não conta. Por aqui, talvez seja melhor para observar. 0,3 é igual a 0,300. Porque eu poderia muito bem completar, ó, as casas decimais aqui, ó. Completando ali as casas decimais com zero, eu vou ter o mesmo resultado. Olha, 2,500 e 2,5. Completo com zero. Nossa, que zero horrível. Completo com zero. Ok? No item C, aqui, ó, nós já temos
a mesma quantidade de casas decimais. Basta comparar a ordem a ordem. Parte inteira igual, os décimos 0, 8. Como as casas decimais estão igualadas e a parte inteira é igual, eu posso comparar o 85, 0,85 e 850, e 805, aliás. São iguais? Não são. 805 é maior que 0,85, ok? E o terceiro exemplo, quarto exemplo, 35,6, 35,06. Parte inteira igual, certo? Posso completar com 0. Aí, ó, parte inteira igual, ok? Parte inteira igual. Bom, a parte decimal, o que eu tenho? 60 e 0,6. Qual que é maior? 60. São iguais? Não. Por isso, sinal de diferente. O que nós podemos concluir disso? Se o zero está no final das ordens decimais, ou seja, depois da vírgula, lá no final do número, à direita nas ordens decimais, ele pode ser suprimido. O que isso significa? Posso tirar ele, tanto faz eu colocar quanto deixar sem, pois não altera o número sob análise. No entanto, se ele estiver representando a ausência de ordem, ou seja, está lá o zero, um outro número depois dele, aí nesse caso eu não posso suprimir ele, ele tem que aparecer. Bom, então vamos trabalhar melhor como que a gente compara os números decimais. A maneira mais prática para fazer isso, como eu já falei, é a gente igualar as casas decimais. É o primeiro passo. Iguala as casas decimais. Vamos comparar 0,24 e 0,214. Um erro muito comum é dizer que o 0,214 é maior que o 0,24, por quê? 214 é maior que 24. Esse raciocínio, gente, está errado, ok? Não sigam esse raciocínio. Porque esse 24 aqui, ele é décimo, centésimo. O 214, décimo, centésimo, milésimo. A gente tem que comparar casa decimal a casa decimal. Olha como é que fica aqui, ó. 0,24 tem menos casas decimais, ok? Então eu vou acrescentar 0 no final dele para igualar as casas decimais. Portanto, 0,24 é igual a 0,240, certo? Agora que a gente tem a mesma quantidade de casas decimais, a gente pode comparar um com o outro. 0,240 é maior que 0,124, certo? Portanto, 0,124. Portanto, 0,24 é maior que 0,124. Prestem atenção. Vamos comparar a casa decimal a casa decimal. Parte inteira são iguais, ok? Vou para a próxima. Décimos. Décimo. Décimo aqui é 2, aqui é 1. Portanto, eu já sei que esse daqui, ó, é maior que esse. Sempre que forem comparar números decimais, vai ordem a ordem. Uma a uma. Ordem inteira com ordem inteira. Ordem decimal com ordem decimal. Centesimal com centesimal e assim por diante.
Outro exemplo, vamos comparar 8,14 e 81,4. Pensa um pouquinho nisso daí. Isso daí tá bem fácil. Bom, já vou passar para o próximo aqui, ó. Esse é mais simples. Observe que a parte inteira de 8,14, no caso 8, é menor que a parte inteira desse outro aqui, ó. 8 menor que 81, certo? Portanto, minha resposta já está aqui, ó. 8,14 é menor que 81,4. Outro erro comum é achar que eles são iguais, porque eles são escritos com os mesmos algarismos na mesma ordem. Mas observem, só da vírgula está em posição diferente, são números totalmente diferentes. Bom, então vamos resumir aqui, ó, como que nós comparamos números decimais. Como proceder? Iguala-se as casas decimais, primeira coisa que a gente vai fazer, e compara uma a uma da esquerda para a direita, ok? Olha lá, Pedro, isso aqui foi uma pontuação de algum jogo, Pedro fez 33,15, enquanto João 33,109. Qual deles obteve a maior pontuação? Como eu já falei, tem muita gente que comete o erro de falar. Como 109 é maior que 15, então o João fez mais pontos. Lembra, gente, essa maneira de comparar é totalmente errada. Primeiro, olha aqui no quadro aqui embaixo. Primeiro, nós vamos igualar as casas decimais. Ó. Parte inteira, Pedro e João. Os dois fizeram 33 na parte inteira. Aí a gente vai para o décimo. Pedro, o décimo é 1. João, décimo 1. Manteve-se igual, certo? Vamos para a próxima casa decimal, que é o centésimo. De Pedro, a gente tem 5. Enquanto João, a gente tem 0. A gente pode parar por aqui, não precisa fazer a próxima casa decimal. Porque eu já tenho uma diferença aqui, certo? A parte centesimal do Pedro já é maior que do João. Portanto, Pedro fez mais pontos. Bom, se eu quiser indicar 3 números racionais na representação decimal que estiver entre 8,25 e 8,30. Mesma coisa, gente. Coloco uns zeros a mais ali nas casas decimais. Ó, parte inteira é igual, iguala essas casas decimais. 8,3 igual a 8,30. Procuramos 3 números que estejam entre 8,25 e 8,30. Fica fácil. Posso citar vários exemplos. 8,26, 8,27, 8,253, 8,28, 8,2888888 e assim por diante. Enfim. Então, pessoal, esse é o caminho de comparação. Nesse exemplo, especificamente, nós estamos inserindo alguns números entre outros dois. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Aumentando as casas decimais, completando com 0, e vendo números que se encaixam ali no meio. Bom, essa é a nossa primeira aula de hoje. Nossa aula de hoje, ok? Sobre comparação de números decimais. Espero que vocês tenham entendido, tenham tempo para estudar em casa. Qualquer dúvida, consultem os seus tutores aí dos grupos,
e até a próxima aula.